Oi, eu sou o Theo. Que bom que você tá aqui. Antes da gente começar, eu quero te pedir uma coisa. Se acomoda. Pode ser na cama, no sofá, onde você estiver confortável. Ajeita o travesseiro, puxa o cobertor se estiver frio, deixa a luz baixa ou apaga de vez. Essa história que eu vou te contar não tem pressa. Não tem nada que você precise lembrar amanhã. Nenhuma informação urgente, nenhum dado importante. É só uma viagem. Uma viagem lenta, de trem, por uma Europa que já não existe mais. Você não precisa prestar atenção em tudo. Pode deixar a mente vagar. Pode fechar os olhos quando quiser. Se você dormir no meio do caminho, ótimo. É exatamente isso que a gente quer. Então, respira fundo, solta o ar devagar e vem comigo. Estamos em 1934 e o trem já está esperando. Você está em Istambul. É final de tarde, o sol está baixo, dourado e pinta as cúpulas das mesquitas de um laranja que parece impossível. O ar tem cheiro de sal. O Bósforo está ali perto, essa faixa de água que separa dois continentes, Europa de um lado, Ásia do outro. E você, parado no meio, prestes a cruzar. A estação de Sirkeci é um edifício bem bonito. Tem algo de palácio otomano nele, arcos decorados, azulejos em tons de azul e branco, uma torre com relógio que marca 6h15. Você olha para esse relógio e percebe que ainda tem tempo. O trem só parte às 7. Você atravessa o saguão devagar. O piso é de mármore e seus passos ecoam. Tem outras pessoas ali, homens de chapéu e sobretudo, mulheres com vestidos longos, carregadores empurrando carrinhos cheios de baús. Mas você não está com pressa. Ninguém aqui está com pressa. Numa banca perto da estrada, um vendedor oferece castanhas torradas. Você sente o cheiro, doce e perfumado ao mesmo tempo. Talvez você pare e compre um saquinho de papel pardo. Talvez não importa. O cheiro fica com você de qualquer jeito, misturado com o perfume de alguém que passa. Você caminha em direção à plataforma. E lá está ele, o Expresso do Oriente. A locomotiva é preta, imensa, soltando um vapor branco que sobe e se dissolve no ar frio. As letras douradas no vagão brilham. Compagnie Internationale de Wagons Lits. Você não precisa saber francês para entender o que isso significa. Significa que pelas próximas 3 noites, esse trem vai ser a sua casa. Um comissário de uniforme azul marinho espera na porta do vagão. Ele veste luvas brancas. Quando você se aproxima, ele faz um leve aceno de cabeça e confere seu bilhete. Depois, sorri, um sorriso discreto, profissional, mas genuíno, e diz: "Bem-vindo a bordo." Você sobe os 3 degraus de metal e entra. O corredor do vagão-leito é estreito, tem um carpete vermelho escuro no chão, macio sob seus pés. As paredes são revestidas de mogno polido, essa madeira avermelhada que parece guardar calor. Tem arandelas de bronze nas paredes, com lâmpadas que emitem uma luz amarelada suave. O trem ainda está parado, mas você já sente que está em movimento. Alguma coisa mudou. O mundo lá fora já parece mais distante. Você caminha pelo corredor procurando seu compartimento. Os números estão gravados em placas de latão. 1, 2, 3, até chegar no seu. Você abre a porta. O compartimento é pequeno, mas perfeito. Tem uma poltrona estofada em veludo verde musgo encostada na janela. Tem uma mesinha dobrável em mogno. Tem cortinas de um brocado pesado, meio dourado, meio creme, emoldurando a janela. E mais tarde, quando você quiser dormir, o comissário vai transformar essa poltrona numa cama com lençóis de algodão egípcio e um edredom fofo. Mas ainda não, ainda é cedo. Você se senta na poltrona, afunda um pouco no veludo. Pela janela você vê a plataforma, as pessoas se despedindo, os últimos passageiros embarcando, um homem correndo com uma mala, e você ouve um apito. Não é estridente, é grave, perceba, quase solene,
como se o trem estivesse anunciando que o mundo lá fora vai ficar para trás. E você sente um tremor leve, um solavanco suave. O vagão se move, devagar no começo. Tão devagar que você quase não percebe. A plataforma começa a deslizar pela janela, as pessoas acenam, os postes passam, um por um, cada vez mais rápido. E então, Istambul começa a ficar para trás. Você vê os minaretes contra o céu, vê o Bósforo brilhando com os últimos raios de sol. Vê as casas de madeira dos bairros antigos espremidas umas contra as outras. Tudo isso vai ficando menor, mais distante, até virar uma silhueta no horizonte. O trem ganha velocidade e você está a caminho. O sol se põe sobre a Trácia. Esse pedaço de terra entre Istambul e a fronteira grega é plano, são campos, fazendas, vilarejos pequenos, nada espetacular, mas no entardecer, com essa luz dourada, tudo ganha uma beleza calma. Você está sentado na sua poltrona, olhando pela janela. O vidro é grosso e de vez em quando você vê o seu reflexo nele, seu rosto sobreposto à paisagem que passa. É uma sensação estranha, como se você estivesse ao mesmo tempo aqui dentro e lá fora. Os campos de trigo balançam com o vento. Estão amarelos, quase prontos para a colheita. De vez em quando você vê uma casa de pedra no meio do nada, fumaça saindo da chaminé, uma criança acenando para o trem. Você acena de volta, mesmo sabendo que ela provavelmente não vê. O ritmo do trem é constante. Tum, 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 tum. Os trilhos cantam embaixo de você. É um som repetitivo, previsível e, exatamente por isso, reconfortante. Você sabe que esse som vai continuar a noite inteira, que não vai parar, que você pode confiar nele. O céu vai mudando de cor. Primeiro é laranja, depois rosa, depois um roxo profundo que parece veludo. As primeiras estrelas aparecem, uma, duas, depois dezenas. A Trácia não tem muitas luzes artificiais. O céu aqui é escuro de verdade. E as estrelas brilham como você talvez nunca tenha visto. Você poderia ficar olhando isso para sempre. Mas seu estômago ronca baixinho. Faz horas que você não come. E o jantar já vai ser servido no vagão-restaurante em breve. Você se levanta da poltrona, estica as pernas, ajeita a roupa e sai do compartimento. O corredor está mais movimentado agora. Outros passageiros também estão indo jantar. Você vê um casal de meia-idade. Ela com um vestido de seda azul marinho, ele de smoking. Vê um homem mais velho, de barba branca, que parece um professor. Vê uma mulher jovem, talvez da sua idade, com um livro debaixo do braço. Ninguém fala muito. Só acenos discretos, sorrisos educados, cada um no seu mundo. Você atravessa a conexão entre os vagões. É a parte mais barulhenta. O vento entra pelas frestas. O barulho dos trilhos fica mais alto. Por um segundo, você sente o frio da noite no rosto. Depois, passa para o próximo vagão e o silêncio macio volta. E então, você chega no vagão-restaurante. O vagão-restaurante é a coisa mais bonita que você já viu num trem. As mesas são pequenas, para 2 ou 4 pessoas, cobertas com toalhas de linho branco impecável. Cada mesa tem um pequeno abajur com cúpula de vidro âmbar que espalha uma luz quente. Tem taças de cristal, talheres de prata, guardanapos dobrados em formas elaboradas. As paredes são painéis de marqueteria, desenhos geométricos feitos com madeiras de cores diferentes formando padrões hipnóticos. Tem detalhes em bronze, tem espelhos que fazem o vagão parecer maior do que é. O teto tem uma pintura discreta, tons de creme e dourado. O maître te recebe na entrada. Ele também usa luvas brancas. Pergunta seu número de compartimento, consulta uma lista e te leva até a sua mesa. É uma mesa para 2, perto da janela. A outra cadeira está vazia. Talvez fique vazia a noite toda. Talvez não. Você se senta. O menu está encadernado em couro bordô. Você abre e lê. Está em francês, mas tem traduções pequenas embaixo. Para a entrada tem sopa de aspargos ou patê de fígado de pato.
Você escolhe a sopa. Para o prato principal tem filé ao molho béarnaise, frango assado com ervas ou peixe do dia. Você escolhe o filé. Para a sobremesa tem creme brulee, tarte tartan ou frutas frescas. O garçom anota tudo com uma caneta de prata. Pergunta se você quer vinho. Você aceita uma taça de Bordeaux. E então você espera. Mas não é uma espera impaciente, é uma espera gostosa. Você olha pela janela, agora tá tudo escuro e você vê mais o reflexo do vagão do que a paisagem. De vez em quando, uma luz passa rápido, uma estação pequena, um cruzamento. Depois, escuridão de novo. A sopa chega. É verde clara, cremosa, servida numa tigela de porcelana branca com as bordas douradas. Tem um fio de creme por cima e algumas folhas. Você leva a colher até a boca. É quente, delicada, tem gosto de primavera, mesmo sendo outono lá fora. Você toma a sopa devagar, não tem pressa. O trem balança suavemente e você precisa tomar cuidado para não derramar. Mas isso faz parte. Comer num trem em movimento é uma pequena aventura. Enquanto você janta, o vagão vai enchendo, as outras mesas vão sendo ocupadas. Você ouve fragmentos de conversa, um pouco de francês, um pouco de inglês, algo que parece ser alemão. As vozes se misturam com o som do trem, com o tilintar dos talheres, com a música suave que vem de algum lugar. Você percebe que tem um pianista. Num canto do vagão, quase escondido, tem um piano pequeno e um homem de smoking toca. Nada chamativo. Melodias lentas, jazzísticas, que flutuam sobre a conversa sem interromper. O filé chega. A carne é macia, rosada no centro. O molho béarnaise é aveludado, com gosto de estragão e manteiga. Acompanha batatas douradas e vagem salteada. Você corta um pedaço, coloca na boca. Fecha os olhos por um segundo. É muito bom. O vinho complementa, é encorpado com notas de frutas escuras e um toque de carvalho. Você não é sommelier, não precisa descrever, só precisa sentir. E você sente. A refeição continua, sem pressa. O pianista toca, as conversas fluem, o trem avança pela noite. Quando a creme brulee chega, você já está satisfeito, mas come assim mesmo. A casquinha de açúcar caramelizado quebra com a colher. E embaixo tem o creme frio, macio, com gosto de baunilha. Você toma o último gole de vinho. O garçom pergunta se você quer café. Você aceita. É servido numa xícara pequena com um chocolate amargo do lado. E então você percebe. Está feliz. Não é uma felicidade eufórica, é uma felicidade quieta. A felicidade de estar num lugar bonito, com a barriga cheia, sem ter para onde ir e sem ninguém te esperando. A felicidade de estar em movimento. Você termina o café, assina a conta, ela vai para o seu compartimento e se levanta. O maître agradece. Você agradece também e volta pelo corredor em direção ao seu vagão. Você não está com sono ainda, então, em vez de ir para o compartimento, você para no vagão-bar. É menor que o restaurante, mais íntimo. Tem um balcão de mogno com banquetas estofadas de couro verde. Tem poltronas fundas espalhadas com mesinhas baixas entre elas. A iluminação é ainda mais suave aqui, quase penumbra. Você se senta numa poltrona perto da janela, afunda no couro. Um garçom se aproxima. Você pede um conhaque. Ele volta com um copo bojudo com 2 dedos de líquido âmbar. Você segura o copo na mão, o calor do conhaque passa para o vidro e do vidro para sua palma. Você gira o copo devagar, vê o líquido dançar nas paredes, leva até o nariz. O aroma é forte, frutas secas, madeira, algo de caramelo. Você toma um gole pequeno, deixa queimar a garganta de leve, depois aquece o peito. Pela janela, a noite é absoluta. De vez em quando você vê uma fazenda iluminada, uma única luz no meio da escuridão. Alguém está acordado naquela casa. Alguém que provavelmente nunca vai viajar no Expresso do Oriente. Alguém com outra vida, outras histórias. Você fica imaginando. No vagão-bar tem outros passageiros. Uma mulher sozinha lê um romance com um cálice de vinho branco do lado.
Dois homens jogam xadrez numa mesa de canto. Um casal conversa em voz baixa, as cabeças quase encostadas. Você não fala com ninguém, e ninguém fala com você. Mas não é solidão, é só silêncio compartilhado. Cada um na sua bolha, mas todos juntos, balançando no mesmo trem, indo para o mesmo lugar. O trem passa por uma ponte. Você sente uma mudança no som, mais oco, mais ressoante. Embaixo deve ter um rio. Você não vê, mas imagina. Uma fita de água preta refletindo as estrelas. Depois, a ponte acaba e o som volta ao normal. Tum, 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 tum. Você termina o conhaque, considera pedir outro, mas não, já tá bom, já está perfeito. Você se levanta, deixa umas moedas na mesinha e vai embora. O trem diminui a velocidade. Você está no corredor, voltando para o seu compartimento quando percebe. O ritmo muda. O tum-tum fica mais lento, mais espaçado, até parar. Você olha pela janela, tem uma estação pequena, mal iluminada, uma placa que você não consegue ler e homens de uniforme na plataforma. É a fronteira. Turquia ficou para trás. Daqui em diante é Grécia. O comissário passa pelo corredor, explica que os oficiais vão subir para verificar os passaportes, que não vai demorar, que você pode esperar no seu compartimento. Você vai até lá, se senta na poltrona e espera. Uns minutos depois, batidas na porta. Você abre, um oficial grego de bigode e cap pede seu passaporte. Você entrega, ele olha, compara a foto com o seu rosto, carimba uma página, devolve. Diz algo em grego que você não entende, mas parece ser boa viagem e vai embora. Você olha o carimbo, a data, a tinta ainda está úmida, um registro de que você esteve aqui, nesse momento exato, passando de um país para o outro. Portas batendo, passos no cascalho, e então o apito de novo, e o trem recomeça a andar. Devagar no início, saindo da estação, deixando a fronteira para trás, entrando na Grécia. Você não vê diferença nenhuma pela janela, é a mesma escuridão, os mesmos campos, mas você sabe que algo mudou. Você está em outro país agora, outro pedaço de mundo, e o trem continua. Já passa da meia-noite, você está cansado, o dia foi longo, a viagem até Istambul, a espera na estação, o embarque, o jantar, o bar. Seu corpo pede descanso. Você toca uma campainha discreta no compartimento. Poucos minutos depois, o comissário bate na porta. Ele entra com eficiência silenciosa, pede licença e começa a transformação. A poltrona se desdobra. Ele puxa uma estrutura escondida, encaixa peças e, de repente, tem uma cama ali. Ele forra com lençóis brancos, estica sem uma ruga. Coloca 2 travesseiros macios, estende o edredom. De um armário embutido, ele tira um cobertor extra, caso você tenha frio. Deixa num canto. Fecha as cortinas da janela. O brocado pesado bloqueia qualquer luz de fora. Pergunta se você precisa de mais alguma coisa. Você diz que não. Ele deseja boa noite e sai. Você está sozinho. O compartimento agora parece outro lugar, menor, mais aconchegante. A cama ocupa quase todo o espaço. A luz do abajur é a única acesa, amarelada, fraca. Você tira os sapatos, troca de roupa, coloca algo confortável para dormir. Vai até a pequena pia no canto, lava o rosto, escova os dentes. A água é fria, boa. Você se olha no espelho por um segundo. Seu rosto cansado, mais calmo, seus olhos pesados. Você então apaga a luz. O compartimento fica na penumbra. Só um fio de luz entra por baixo da porta do corredor. É o suficiente para você ver onde está a cama. Você se deita. O colchão é firme, mas confortável. Os lençóis são macios, algodão de qualidade, lavado muitas vezes. O travesseiro cede sob sua cabeça. Você puxa o edredom até o queixo, fecha os olhos e ouve o trem. Tum, 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 tum. Constante, ritmado,
quase um coração, quase uma canção de ninar que não precisa de melodia. Você sente o balanço, suave, para um lado, para o outro, de leve, como se alguém estivesse te ninando. Você sente o movimento, o trem avançando pela noite, quilômetros passando embaixo de você, enquanto você está parado, deitado, de olhos fechados. Você não sabe exatamente quando dormiu, mas em algum momento dormiu. E agora está naquele lugar entre o sono e a vigília, meio acordado, meio sonhando. O trem continua. Às vezes você acorda um pouco mais, percebe uma parada, uma estação, provavelmente, vozes abafadas lá fora, uma porta batendo. Depois o trem recomeça e você afunda de novo. Às vezes o apito toca, grave, distante. É o trem avisando que está passando. Passando por quê? Você não sabe. Uma passagem de nível, outra estação, não importa. O apito se mistura com o sonho. Você sonha com coisas que não fazem sentido, fragmentos, o rosto de alguém que você conhece, um lugar que você nunca foi, palavras que somem antes de você entender. E por baixo de tudo, o som. Tum, 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 tum. Nunca para, nunca muda. É a única constante. De vez em quando você se vira na cama, ajeita o travesseiro, o edredom escorrega de um lado, você puxa de volta. Movimentos automáticos, sem abrir os olhos. O trem atravessa a Grécia. Você não vê, mas ele passa por montanhas escuras, por vales estreitos, por pontes sobre rios, passa por vilarejos onde todo mundo dorme, passa por florestas onde animais se escondem, passa por estações vazias, iluminadas por uma única lâmpada. E você está lá dentro, enrolado no edredom, quente, seguro, indo para algum lugar, mas sem precisar fazer nada. É isso que torna a viagem de trem especial. Você está em movimento constante, mas pode ficar absolutamente parado. O mundo passa e você descansa. Os quilômetros se acumulam e você só precisa respirar. Respirar e dormir. O trem atravessa uma ponte longa, você ouve a diferença, o som mais metálico, mais ecoante. Dura 1 minuto, 2. Depois, volta ao normal. Em algum momento, o sol vai nascer, mas ainda não. Ainda é noite, ainda faltam horas. E você pode continuar dormindo. Você não precisa mais prestar atenção. A história já passou. O jantar, o bar, a fronteira, tudo isso foi antes. Agora só tem você, deitado no escuro, com o trem te carregando. Presta atenção nos seus pés. Eles estão pesados, cansados de um dia longo. Você não precisa fazer nada com eles. Só percebe que eles estão ali, embaixo do edredom, quentes, relaxando. O trem balança e seus pés balançam junto, de leve, quase nada. Só o suficiente para embalar. Agora as pernas, as panturrilhas, as coxas estão afundando no colchão. O peso delas aumenta, como se estivessem ficando mais densas, mais presentes e ao mesmo tempo mais soltas. Você não precisa segurar nada. Deixe as pernas pesarem. O colchão segura. O quadril agora. Essa parte do corpo que carrega tanta tensão durante o dia, que fica rígida quando você está preocupado, agora está soltando, cedendo, abrindo espaço. O trem continua. Tum, 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 tum. A sua barriga sobe e desce com a respiração. Você não precisa controlar, ela sabe respirar sozinha. Sobe, desce, desce, no ritmo dela, que talvez seja o ritmo do trem. O peito agora, aqui mora o coração. Você sente ele batendo devagar, mais devagar do que durante o dia. Ele também está descansando.
bombeando sangue para o corpo todo, mantendo você vivo sem você precisar pensar nisso. Os ombros, esses carregam peso demais, o dia inteiro subindo, tensionando, se fechando, mas agora podem descer. Deixe eles caírem longe das orelhas, em direção ao colchão. Mais um pouco. Isso. Os braços estão soltos ao lado do corpo ou em cima da barriga, onde você deixou. As mãos estão abertas, os dedos relaxados, sem apertar nada, sem segurar nada. O pescoço, essa ponte entre o corpo e a cabeça, está apoiado no travesseiro. O travesseiro é macio. Cede no lugar certo, segura no lugar certo. Você não precisa fazer força nenhuma, só deitar. O rosto agora, o maxilar. Você tá apertando os dentes? Provavelmente tá, todo mundo aperta. Solta, deixa a boca relaxar. Os lábios podem ficar entreabertos, a língua solta dentro da boca, sem pressionar nada. As bochechas, a testa, essa testa que franze quando você pensa demais, agora está lisa, sem rugas, sem preocupação. Os olhos estão fechados, pesados. As pálpebras não querem abrir e não precisam. Podem ficar assim, fechadas, descansando. O corpo inteiro agora, pesado, quente, solto, afundado no colchão, que afunda no trem, que atravessa a noite. Você está sendo carregado. Não precisa ir a lugar nenhum. O trem vai. Você fica parado, respirando. O edredom te cobre como um abraço. Leve o suficiente para não sufocar, pesado o suficiente para você sentir que está protegido. O ar que você respira é morno, confortável. Entra pelo nariz, desce pelo peito, sai pela boca, devagar, sem pressa. Tum, 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 tum. O trem é um coração gigante, batendo em volta de você, te ninando. Cada batida te leva para mais longe, mais para dentro, mais para baixo. Você não sabe mais onde termina o seu corpo e onde começa a cama, onde termina a cama e onde começa o trem, onde termina o trem e onde começa a noite. Tudo é uma coisa só, tudo é quente, tudo é seguro e você pode soltar. Soltar os pensamentos, se vier algum, deixa passar, como a paisagem lá fora passou, foi embora, não precisa seguir. Soltar o dia, tudo o que aconteceu, tudo o que não aconteceu, tudo o que você queria ter feito. Não importa agora. Amanhã talvez importe. Agora não. Soltar o corpo, que já está solto, mas pode soltar mais. Sempre pode soltar mais. O trem te leva. Você não precisa fazer mais nada. Só ficar aqui, pesado, quente, respirando, sendo carregado pela noite. E eu vou ficar quieto agora. O trem continua, você continua, os dois juntos, atravessando a noite que não precisa acabar. Não tem amanhecer nessa história, não tem chegada, não tem fim. Só o movimento, só o som, só o balanço suave te carregando. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. O trem não vai parar. A noite não vai acabar. E você não precisa fazer nada. Não precisa ir a lugar nenhum. Não precisa acordar. Só fica. Fica no vagão. Fica no edredom. Fica no sonho. Eu vou parar de falar agora, mas o trem continua. Você vai ouvir ele. Tum, 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 tum. A noite inteira se precisar. Boa noite.